A onisciência, a misericórdia e a justiça de Deus. Olha, maravilha. Graças a Deus, que Deus venha te usar de uma maneira abundante. Amém. E que possamos nessa manhã sair renovados, restaurados daqui. Deixa eu ver aqui o horário. Se tu uma bênção, irmão. Amém. A paz do Senhor para a igreja. Bom dia. Que bom que você veio, que bom que você está aqui, que nós estamos aqui. Você também que está em casa, que a presença do Senhor te alcance e seja com você. Amém? Bom, já falamos aí do tema da mensagem de hoje. Nós vamos falar um pouquinho dos atributos do nosso Deus, para que a gente possa conhecer um pouco mais através, de uma parábola que nós vamos ler aqui. Mas antes de iniciar essa mensagem, queria aproveitar aqui, como o pastor Jorge fala, dar 2 merchans aqui. Amanhã, segunda-feira, será o retorno das aulas do CDBB, o nosso curso de doutrinas básicas da Bíblia. Então você que já vinha estudando no CDBB e parou, por conta da pandemia, a partir de amanhã nós vamos retornar, tá bom? Então você que parou as suas aulas, vem amanhã, esteja conosco, com todas as medidas, com todas as medidas sanitárias, que nós temos que tomar, o distanciamento, o álcool gel, tudo isso nós vamos continuar aqui respeitando, amém? Mas você que parou, volte, para a gente poder estar juntos, continuando a estudar mais da palavra do Senhor. E você que ainda não fez o CDBB, venha também, faça a sua inscrição. A gente também vai começar uma turma de primeiro módulo. É um curso maravilhoso, onde a gente aprende mais da palavra do Senhor, das doutrinas básicas da Bíblia. Então, vem estar com a gente. É só você fazer a sua inscrição lá embaixo com Solange. Amém? E o outro recado que eu queria dar é que no mês de março, nos cultos da juventude, teremos aí os nossos jovens pregadores. Como o pastor diz, as pratas da casa, Então os nossos jovens adolescentes vão estar ministrando nos cultos da juventude, onde nós tivemos a Isabela e a Sara, filha da irmã Beth e da Célia, estiveram aqui compartilhando sobre a entrega de vida que devemos fazer ao Senhor, e nós vamos continuar esse mês de março. Então venha, prestigiar os nossos jovens aí. Mais informações lá nas nossas redes sociais, Juventude Viva, também na Igreja Nova Vida de Jardim Catarina. Procure lá no Facebook e no Instagram para você ficar atento. Amém? Mas vamos orar para a gente começar essa palavra de hoje? Vamos fechar os nossos olhos e falar com Deus. Pai, querido e amado, obrigado, Deus, por mais um dia, por mais esse domingo, Deus. Obrigado porque o Senhor nos permitiu estar aqui hoje, Pai, para ouvir, para te louvar e compartilhar da Tua palavra. Sê Espírito Santo com cada um de nós, abre o nosso entendimento, Deus, que o nosso coração esteja receptivo para a Tua palavra, para aquilo que o Senhor quer dizer aos nossos corações nesta manhã, Deus. Nos ajuda, Deus, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Fica conosco, Paizinho, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, gente, queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Ou melhor dizendo, o Evangelho é de Jesus, mas escrito por Mateus. Lá no capítulo 13, nós vamos falar hoje sobre a parábola do joio. Mateus capítulo 13, leremos a partir do versículo 24. Essa parábola é uma parábola muito interessante, porque depois de Jesus ter contado essa parábola, os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Jesus, explica para a gente qual o ensinamento que o Senhor quis trazer para nós. E depois Jesus explica. Então a gente vai ler primeiro a parábola, em Mateus 13, a partir do 24, e depois nós vamos ler a explicação que Jesus dá a respeito dessa parábola. E vamos entender sobre a onisciência, a misericórdia e a justiça de Deus. Amém? Amém ou misericórdia? Amém, graças a Deus. A parábola diz assim, versículo 24. Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiam-se a ele e disseram: o senhor não semeou uma boa semente em seu campo?
Então de onde veio esse joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. E os servos lhe perguntaram: o senhor quer que tiremos o joio? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Agora a gente vai pular para o versículo 36, que é quando Jesus começa a explicar o ensinamento dessa parábola. Versículo 36 de Mateus 13, diz assim: então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. 37, ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do homem, nosso Senhor Jesus. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E a colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que lhe faz cair no pecado, e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Versículo 43. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem ouvidos atentos aqui nesta manhã? Você que está em casa, está com seu ouvido atento para o que o Senhor quer dizer? Essa parábola do joio fala da realidade presente, mas também fala da realidade futura. Fala daquilo que vemos e daquilo que ainda não vemos. Fala de Jesus, do diabo, dos filhos do reino de Deus, os filhos do maligno. Fala do céu, do inferno. Fala do juízo, fala de anjos, fala da humanidade. Fala sobre salvação e condenação. E hoje nós vamos mergulhar nesse texto para aprender um pouco mais desse ensinamento de Jesus. E o primeiro tópico da nossa mensagem é que o nosso Deus, Ele é onisciente. Ele tem ciência, Ele sabe de todas as coisas. Vamos voltar no versículo 24, para a gente entender melhor isso aí. Jesus contou a parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou uma boa semente no seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo. Só um detalhe aqui, um parêntese. Jesus aqui usa da plantação, porque naquela época tinham muitos agricultores, faziam parte da realidade. Se Jesus tivesse vindo aqui hoje, provavelmente ele falaria das pessoas que têm uma carteira assinada, do profissional autônomo. Mas naquela época, a agricultura era algo muito presente na vida daquelas pessoas. Hoje a gente vive, no centro urbano, a gente vai no mercado e pega, aquilo que a gente precisa para se alimentar. Mas naquela época ele usou a agricultura, porque era algo que as pessoas conheciam. E ele diz que um dono de um campo semeou sementes de trigo, que era um material usado para fazer pão e outras coisas. Só que, enquanto todos dormiam, veio um inimigo e semeou o joio no meio do trigo. A plantação era de trigo, mas o inimigo, querendo atrapalhar aquela colheita, semeou o joio. E versículo 26, quando o trigo brotou, formou espigas, o joio também apareceu. E continua, os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e falaram: o senhor não colocou uma boa semente no seu campo? Então da onde que veio esse joio? E prontamente o senhor da plantação respondeu: um inimigo fez isso. O nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas. Quando o senhor do campo foi avisado que tinha joio no meio do trigo, que a plantação não estava saindo de acordo com o planejado, porque quem planta trigo quer colher o quê, gente? Trigo, não quer colher joio. De onde veio esse joio? Os funcionários se perguntaram: o que aconteceu? Será que a semente que o senhor comprou era uma semente paraguaia, misturada, falsificada? O que aconteceu? Prontamente o senhor da colheita respondeu: o inimigo fez isso. O texto diz: enquanto todos dormiam, o inimigo foi lá e jogou o joio no meio do trigo. Mas o senhor da colheita, ele sabe de tudo aquilo que acontece. O senhor da colheita não abriu uma investigação, chamou a polícia para apurar a responsabilidade. Ele sabia que o inimigo tinha semeado joio no meio daquela plantação.
Nada acontece sem a permissão de Deus. Ele sabe de tudo. O dono do campo não foi investigar, apurar responsabilidades, nem tentar descobrir como o joio foi para lá, porque ele já sabia. Ele estava ciente de tudo. E também já sabia como que ele ia tratar essa questão, como que ele ia resolver o problema. Os servos estavam preocupados com o problema, mas o dono do campo já tinha a solução. Nós precisamos entender que Deus sabe de tudo e já sabe como resolver. Ele vai resolver na hora certa. Nós precisamos confiar nele e descansar. Se não está saindo tudo do jeito que planejamos, nós precisamos ficar tranquilos. Porque o que está acontecendo está tudo no plano do Senhor da colheita. Repita comigo: o nosso Deus é onisciente. Ele sabe de tudo o que acontece. E o controle de todas as coisas, está nas suas mãos. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor? Aleluia! Nada foge ao controle do Senhor. O nosso Deus, ele não dorme, ele não se cansa. A gente sim, a gente fica cansado, né? A gente precisa de uma noite de sono, né? Porque senão o nosso cérebro começa a entrar em parafuso. Mas o nosso Deus está sempre atento. E se algo acontece, ele tem ciência de tudo o que acontece e já tem a solução que precisamos. Amém? Nosso Deus é um Deus misericordioso. Versículo 28, vamos acompanhar aí. O inimigo fez isso, respondeu ele, e os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que tiremos o joio? E no 29, ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Só até aqui por enquanto. Os servos queriam arrancar logo o joio. O joio é uma erva daninha que atrapalha o crescimento do trigo, pois toma o seu lugar, toma água, toma os seus nutrientes. O joio só atrapalha, ele é indesejado na plantação, ele não serve para nada, só para atrapalhar o trigo, o crescimento do trigo. Uma curiosidade, pesquisando sobre essa mensagem, eu descobri que quando essas duas plantas, o joio e o trigo, são jovens, elas são muito parecidas. Então fica difícil diferenciar qual que é uma e qual que é outra. Mas quando elas vão crescendo e amadurecendo, aí sim fica notória a diferença entre uma coisa e outra. Quando elas já estão maduras, a ponto da colheita, fica fácil saber qual é qual, quem é quem. E outra curiosidade, que elas têm quase o mesmo tempo de crescimento. Então, quando os servos viram para o Senhor da colheita e diz: Senhor, quer que a gente tire logo? O Senhor da colheita diz: ainda não. Porque senão pode atrapalhar o crescimento do trigo. O trigo pode ser arrancado antes da hora, porque ele é muito semelhante ao joio. Vamos esperar até o tempo da colheita. Vamos esperar até o tempo certo, e aí sim separar o joio do trigo. A árvore boa, ela é reconhecida pelos seus frutos. O tempo da colheita é quando o fruto já está maduro, é quando a planta já amadureceu, é quando a gente facilmente identifica quem é joio e quem é trigo. O nosso Deus é misericordioso, pois Ele está dando tempo para o ser humano cair em si, reconhecer o seu pecado, se arrepender, confessar a Cristo como seu Salvador e ter uma natureza transformada por Ele e dar frutos de arrependimento. Nosso Deus é misericordioso. Enquanto a vida há esperança, e a nossa esperança é Jesus Cristo, que assumiu o nosso lugar, pagou a nossa dívida e nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por que Jesus ainda não voltou para buscar o seu povo? Ele está dando mais tempo de oportunidade, para que mais pessoas possam ser alcançadas, para que filhos pródigos voltem à casa do Pai, para que pecadores se arrependam e todos saibam que Jesus é o único caminho para a salvação daquele que está perdido. O tempo da colheita ainda não chegou, mas o tempo da colheita ainda vai chegar. E Deus está nos dando tempo, está nos dando fôlego de vida, para que possamos olhar para Ele e nos arrepender.
para que possamos olhar para nós e entender o quanto precisamos dele. E nós não podemos desperdiçar esse tempo, igreja. Não podemos desperdiçar esse tempo, igreja. Precisamos olhar para dentro de nós, perceber o quanto carecemos do Senhor, quanto precisamos dele, mas também olhar para o alto, olhar para o nosso socorro, olhar para esse Deus misericordioso, que ainda está nos dando uma oportunidade. A palavra de Deus diz que todos os homens pecaram, e nós precisamos nos arrepender. Eu preciso me arrepender, e eu sei que você também precisa se arrepender. A gente precisa mudar de vida, mudar de trajetória, para continuarmos caminhando em direção ao céu, em direção ao nosso Senhor. Eu não preciso ser nenhum tipo de adivinho, ou ter uma revelação para saber que precisamos nos arrepender, porque isso está escrito na palavra de Deus. E eu creio que o Espírito Santo está ministrando em corações aqui nesta noite, porque não é quantos anos de igreja eu tenho aqui que vai me apontar se eu vou ser salvo ou não. Não é aquilo que eu faço, não é eu cumprir uma escala na casa de Deus, não. Mas é um coração quebrantado, é um coração arrependido. Irmão, a gente precisa entender que Jesus é o caminho, e que Ele é misericordioso, e está nos dando tempo, e precisamos aproveitar esse tempo, enquanto ainda há tempo, porque um dia a colheita vai chegar. E a gente vai entrar no terceiro tópico, que o nosso Deus, Ele é justo. Versículo 30. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio, amarrem-os em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. O Senhor cumpre exatamente aquilo que Ele promete. Sua justiça é implacável. Aqueles que praticam o mal, aqueles que permanecem na desobediência, que buscam prazeres deste mundo, aqueles que viraram as costas para Deus, eles serão lançados no inferno para uma eternidade longe de Deus. Aqueles que praticam o bem, por outro lado, que obedecem à vontade de Deus, que fazem do Senhor o seu prazer, que foram reconciliados com Deus, que desfrutam a doce presença e comunhão plena com o Senhor amado, esses estarão no celeiro de Deus, esses estarão na eternidade com o Senhor. Nós temos duas opções e uma escolha para fazer, e Deus vai nos dar exatamente aquilo que nós semearmos, a escolha que nós vamos fazer. Lá no versículo 41, onde Jesus explica essa parábola, explica a lição final. Abre aí no versículo 41 de Mateus 13. O Filho do Homem enviará. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles serão lançados na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai, e aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Chorar na fornalha ardente, ou brilhar como o sol no reino celestial. Duas escolhas, duas opções, e precisamos fazer uma escolha. E essa escolha nós precisamos fazer todos os dias. Um dia nós fizemos uma escolha e falando: Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor. E essa escolha foi o começo de uma vida de escolhas diárias que precisamos fazer. Nós um dia entregamos a nossa vida para o Senhor, amém? Mas todos os dias nós precisamos reafirmar essa escolha que fizemos. Todos os dias nós precisamos entregar a nossa vida para Deus. Porque todos os dias o inimigo vai tentar atrapalhar o crescimento, atrapalhar a caminhada daqueles que são do Senhor. E por isso precisamos entregar todos os dias a nossa vida no altar de Deus. Que caminho nós temos trilhado?
Que frutos nós temos apresentado? Que escolha nós temos feito? São perguntas que tem que fazer a gente refletir e pensar e avaliar. Deus, que escolhas eu tenho tomado? Será que nós temos trilhado o caminho até o celeiro celestial? Ou será que nós temos trilhado o caminho até a fornalha ardente de sofrimento? É sério, igreja. É tempo de arrependimento. É tempo de quebrantamento de coração. É tempo de parar de brincar de ser crente. É tempo de orar e buscar a face de Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Precisamos buscar ao Senhor. Eu não sei você, mas essa pandemia mexeu com a gente, mexeu comigo. Mexeu com as nossas prioridades, mexeu com aquilo que a gente achava que sabia, mexeu com aqueles planos que a gente tinha feito. Teve momentos em que no meu devocional, na minha leitura diária, eu não fiz, eu fui omisso, eu deixei de fazer. Mas graças a Deus o Senhor ainda está me dando tempo para me arrepender, para que eu possa voltar ao caminho do celeiro celestial. E gente, a gente não tem que buscar o céu porque lá vai ter um monte de coisa maravilhosa, não. Mas porque lá vamos desfrutar da presença plena do Deus maravilhoso. E Ele é tão bom que já nos permite ir experimentando aqui, nessa vida, essa presença, essa alegria, essa paz, esse bem-estar, de ter uma vida com Ele. Gente, se a presença de Deus aqui já é bom, imagina quando isso alcançar a sua plenitude. Mas também precisamos estar cientes que se não nos arrependermos, que se todos os dias não entregarmos as nossas vidas ao Senhor, que se todos os dias não buscarmos o arrependimento dos nossos pecados, de pedir para que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas, nas nossas falhas, nós podemos ir à fornalha ardente. E o pior não é o choro, o ranger de dentes, o pior é que lá não haverá a presença de Deus. Estaremos afastados da presença dEle por toda a eternidade. Nós vamos querer sentir, aqueles que, nós não, né? Nós estaremos no celeiro celestial, mas aqueles que forem para o inferno, vão querer sentir um alívio, um escape, mas não vão encontrar, porque estarão condenados por toda a eternidade. Gálatas 6, a gente está caminhando já para o final. Livro de Gálatas, capítulo 6, versículos 6 e versículo 7. Que caminho nós temos trilhado? Amém? Gálatas, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 7. Onde aqui o apóstolo Paulo direciona um ensinamento, né, às igrejas da Galácia, e a gente precisa extrair esses ensinamentos para nós também. Gálatas 6, a partir do versículo 7. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele colherá. Em algumas versões diz isso, ele também ceifará, né? Esse ele colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Duas escolhas, uma opção. E qual opção nós temos escolhido? E o mais importante, qual opção você vai escolher a partir de hoje? Não tem como chorar o leite derramado. Não dá para voltar no tempo. O que passou, passou. Mas o que passou precisa mostrar para a gente, ensinar para a gente
que hoje precisamos escolher, optar, caminhar com o Senhor. Se antes eu não fiz isso, eu preciso me arrepender e hoje buscar a Deus. Se antes eu escolhi o Senhor, amém, então eu tenho que me encorajar, o Senhor nos dá coragem para continuar caminhando. É tempo de escolher as nossas sementes, sementes de destruição ou de vida eterna. O Senhor coloca nas nossas mãos a escolha de qual caminho nós iremos seguir. E a gente não pode se deixar enganar. Aquilo que a gente semear, certamente nós vamos colher. O nosso Deus é um Deus onisciente, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe das nossas dificuldades, Ele sabe das nossas fraquezas, Ele sabe das circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis. Nada foge ao controle dEle. Cada um de nós aqui tem lutas para travar, tem batalhas para guerrear. Cada um de nós. Mas o Senhor sabe das nossas lutas. E Ele também sabe do nosso coração, de corações sinceros, que mesmo em meio às lutas, confiam no Deus que tem o controle de todas as coisas. Nosso Deus é um Deus de misericórdia, porque Ele está nos dando tempo de oportunidade. Eu não sei qual pastor já pregou essa mensagem aqui, mas ficou gravada no meu coração. Tempo de oportunidade. Não adianta a gente achar que, não, eu venho na igreja, está tudo certinho. Não, Deus é o cara, estou com Ele, estou coladinho com Ele. Mas se eu não buscar uma mudança de vida, se eu entrar na igreja e continuar com desafeto com meu irmão, agora a palavra, né, que os jovens hoje usam é ranço, né? Essa palavra, né, que é esse desgosto, é você virar a cara, pô, você não gosta dessa pessoa. Se a gente acha que a gente pode entrar aqui, sentar do lado do nosso irmão e continuar sem falar com ele, a gente precisa mudar. Se a gente acha que a gente pode caminhar com o Senhor com um coração duro, achando que é o dono da verdade, a gente precisa se arrepender. A gente precisa buscar mudança de vida e aproveitar enquanto ainda nos é dado o tempo da oportunidade. Eu aqui falei de algumas coisas que nós como seres humanos precisa mudar. Mas eu tenho certeza que o Espírito de Deus está falando ao seu coração, daquilo que Ele já vem te incomodando, daquilo que Ele já vem te mostrando que você precisa mudar, que você precisa se arrepender, porque Ele fala conosco, no nosso coração, Ele nos mostra a direção que precisamos seguir, e nós precisamos ouvir essa voz, e nós precisamos, assim como o apóstolo Paulo diz aqui, semear para o Espírito, porque quem semeia para o Espírito vai colher a vida eterna. Então, meu irmão, minha irmã, precisamos nos arrepender, enquanto o Senhor está nos dando esse tempo de oportunidade, enquanto Ele está derramando sobre nós mais da sua misericórdia, porque a gente não merece. O que a gente merece? O inferno, porque a gente vira as costas para Deus todo momento. Mas para aqueles que se arrependem, o Senhor derrama da sua graça, da sua misericórdia, e prepara um celeiro para nos guardar por toda a eternidade. Mas precisamos aproveitar esse tempo da oportunidade, porque vai chegar o tempo da colheita. Os sinais estão aí. Precisamos aproveitar. E por último, nosso Deus, Ele é justo. Justo. Porque dele não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quais sementes nós temos lançado? Quais sementes nós temos plantado, irmãos? Sementes de amor, sementes de justiça, sementes de honra,
sementes de acolhimento ao meu próximo, sementes de alegria, de paz? Ou nós temos lançado semente para destruição, sementes de engano, sementes de tristeza? Qual semente nós temos lançado? Qual semente você tem lançado? Precisamos semear para o Espírito, porque se semearmos para a carne, nós colheremos destruição. É para a gente pensar, é para a gente refletir sobre as nossas escolhas. Aqui Jesus, nessa parábola, conta toda essa história para que a gente possa entender que existe um plantio, existe o tempo da colheita, e existe o tempo depois da colheita. Estamos ainda no tempo de semear, e precisamos ver nos nossos corações, não na aparência, porque a aparência a gente consegue enganar aqui a todo mundo. Eu posso aqui ter a cara de santinho, de crente, aparentemente, mas o que vale é o nosso coração. É o nosso coração, porque o Senhor sonda o mais profundo, Ele conhece o interior. Então não adianta eu enganar o meu familiar, o meu esposo, a minha esposa, os meus amigos, os meus líderes, os meus pastores. Eu posso tentar enganar, ter uma aparência falsa, mas as sementes que eu lanço, vêm do meu coração, vêm daqui do meu interior. A gente consegue enganar. Uma vez, uma pregação, o pastor falou: olha gente, se a Globo entrasse nas igrejas, ia descobrir um monte de atores, de atrizes de primeira linha. Porque o nosso ser humano, a gente quer maquiar, a gente quer aparentar algo, a gente quer esconder a verdade, a gente se preocupa mais com a nossa reputação do que ter o interior transformado. Mas o Senhor não está preocupado com a nossa aparência, Ele está preocupado com o nosso coração. Ele está preocupado com quem nós somos aqui dentro, não o que nós aparentamos ser do lado de fora. Trigo ou joio? O que nós seremos no dia da colheita? Quando chegar o tempo da colheita, seremos o trigo guardado no celeiro de Deus, que brilham como o sol no reino dos céus? Ou seremos como o joio, que será amarrado, queimado e lançado no fogo ardente, onde há choro e ranger de dentes, irmão? Queria que você ficasse de pé. Queria chamar os músicos também, porque nós precisamos entender que Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, que Ele é misericordioso e está nos dando oportunidade, e Ele também é justo para nos dar a colheita que nós semearmos. Nós vamos cantar esse louvor. Enquanto isso, você fecha os seus olhos. É um louvor bem conhecido que diz: sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, Pai, nessa manhã. Transforma-me, Deus. Transforma, Deus, o meu coração e enche-me de Ti. Aleluias. Encha-me, Senhor, e me use, Deus, para que eu possa lançar sementes para o Espírito Santo, sementes para que o reino de Deus cresça aqui na terra. Amém? Vamos cantar esse louvor. Isso, peça a Ele